Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Barreto. E sem mais demoras, vou já apresentar o filme que vamos falar. Nada mais, nada menos do que Mess, um filme realizado e escrito por Frank Kranz, que estreia-se aqui no seu papel de realizador. Portanto, esta é a sua primeira longa-metragem, para além de todo o seu passado como ator. Uma breve sinopse, mesmo muito breve, porque todo o mistério não me permite aprofundar isso, iremos aprofundar agora neste podcast precisamente, que basicamente Mess retrata uma espécie de junção de dois casais que se juntam literalmente à mesa e que partilham entre eles uma grande tragédia. Iremos descobrir porquê, mas tudo através de uma narrativa ao longo de uma grande conversa. Portanto, os quatro atores aí de mencionar são dois homens e duas mulheres. Passo a dizer, primeiro as senhoras, a Martha Plimpton, que interpreta o papel de Gail, a Anne Dowd, que interpreta o papel de Linda, e depois os senhores, o Jason Isaacs, que é o Jay, e o Red Burney, que é o Richard. Assim sendo, fazendo esta pequena apresentação, sem mais demoras e indo para o que realmente interessa, porque aqui há muita coisa que interessa. Tiago, começo já por ti. Já sei que vocês estão bem, portanto acho que não vale a pena estarmos aqui com estas coisas. Já estou careca Será de que vos ver. estamos? Então, É que não me perguntaste, por isso agora não sabes, não é? mas eu sei que estão. Temos que ir direto ao assunto. E eu até podia começar por ti, Bernardo, mas pronto, vou ser condescendente, não é? Estás num local de respeito e pronto, se calhar deixamos-te a refletir mais um bocado sobre as coisas. Tiago, este Messi é realmente um filme um bocado diferente, né? Quanto mais não seja pela sua narrativa ou por tudo, como tudo se desenvolve, é um drama e um drama bastante forte. És da mesma opinião? Sim, só. Acho que, pronto, como tu disseste, não é um filme muito usual, digamos assim, em primeiro lugar, porque tem quatro, portanto, tem um cast reduzido, não é? Ou seja, temos quatro protagonistas, principalmente, e também a ação principal do filme acontece num espaço reduzido. Grande parte do filme portanto, passa-se numa sala e é de facto se desenrola e de facto para mim este filme tem um nível muito alto em termos de narrativa e de aquilo que os diálogos conseguem ter como fonte para fortalecer o filme, porque de facto nós temos aqui uma história que pega em temas muito fortes e dolorosos também, mas nós conseguimos mesmo, portanto, pessoas mais jovens que obviamente podem não conseguir ou não ter passado por isso, conseguir entrar dentro das nossas personagens e sentir a dor, que na minha opinião é espelhada de uma forma brilhante por parte dos nossos protagonistas. São interpretações, sobretudo destes dois que estão aqui no meu fundo, na minha opinião, absolutamente brilhantes e que passam para o ecrã uma dor portanto, inabalável, não é? E irremediável e bastante profunda. E, portanto, nesse sentido, conseguir juntar, portanto, num espaço reduzido, diálogos absolutamente profundos, marcantes, emotivos e interpretações, na minha opinião, de um nível bastante alto, é algo bastante difícil de se fazer, ainda para mais pegando num tema que poder-se esgotar per si, mas que dentro deste filme, conseguimos ir tocando em certos subtemas que aprofundam ainda mais o filme, a narrativa e a reflexão geral sobre, portanto, a humanidade. Porque este filme é um filme pegando em algo que é bastante doloroso, consegue transmitir um lado bastante humano e para levarmos connosco ao longo da vida. Ou seja, tem uma mensagem muito, muito profunda, muito marcante, muito dura, obviamente, mas acima de tudo que nos convida a refletir e quando isso é possível,
como eu acho que foi aqui no MAS, pá, acho que não há muito mais a dizer. Portanto, obviamente, a minha opinião sobre este filme é tremendamente positiva e acho que estamos perante um dos filmes mais duros que eu vi nos últimos tempos. Duros na sua mensagem e também duros na sua consistência. Portanto, na massa, uma massa dura. Sim, exatamente. Só agora é que eu refleti sobre o teu fundo, Diogo, que é essencialmente um conjunto Massa. de massas. Exatamente. E se não tivesse sido essa piada, eu provavelmente passava o podcast todo sem perceber. Mas bem apanhado, bem apanhado. E achas que é bem apanhado o que o Tiago disse ou vais numa linha Acredito que oposta? não. Relativamente ao que o Tiago disse, eu não vou comentar para não entrar aqui em escaldões. Não, estou a Não, brincar. este é o espaço para isso, precisamente. Estou a brincar. Não, reparem, eu recentemente estive a pensar sobre o papel da crítica de cinema e da importância, da sua importância, se é que tem alguma. E uma das questões que me fazem gostar deste ofício é precisamente dar a conhecer filmes que provavelmente passariam ao lado de muita gente, muito por os filmes não terem a capacidade orçamental para conseguir projetar os filmes para o público, para um público mais alargado. E a contribuição da crítica pode e deve passar por aí, dar a conhecer os filmes que não têm tanto espaço como, por exemplo, os blockbusters, tanto espaço mediático. E lá está, nós em conversa enigmática, eu fiz-vos um pouco de bluff adiante já, porque de facto acho que o Mass Muito bem. é um tremendo filme. Muito bem. Fiz-vos aqui algum bluff, porque Muito bem, fico contente em saber. estávamos por mensagens não a refletir sobre o filme, mas a mandar assim umas frases soltas que poderiam dar a entender de que eles gostaram do filme e eu estava um bocadinho mais cético. Será que eu gostei? Que o Tiago já revelou, eu ainda não é? Sim, mas Portanto, vamos com calma. eu suspeito que sim. Suspeito que sim, lá está. Mas sim, a minha opinião sobre o Mass também é bastante positiva. Acho que o filme tem uma missão dificílima de conseguir, através de um registro muito intimista e num espaço muito fechado, conseguir expressar muitas emoções, muita dor, como o Tiago referiu, e isto rapidamente, o esquema que está aqui montado, que de certo modo vai buscar também a filmes como o 12 Angry Men, por exemplo, que também já foi aqui comentado, é um registro que pode muito rapidamente tornar-se ou muito aborrecido, ou sentimental demais, ou até demasiado extravagante, porque as emoções podem subir tanto que o filme se torna melodramático no pior sentido dessa palavra. No entanto, acho que o enredo navega pelos conflitos através dos sentimentos das personagens, em vez de acontecimentos. E isso, Muito bem dito. aliado à escrita do realizador, consegue tornar um filme que, na teoria, é muito parado e muito fechado em si mesmo, mas consegue torná-lo evocativo através da qualidade do seu argumento e dos diálogos, principalmente, porque estamos aqui perante um filme de pessoas a falar, mas que tem uma dimensão dramática, mas principalmente cinematográfica, que justifica este filme ser de facto um filme e não uma peça de teatro. Aliás, isto não é nenhuma adaptação, foi escrita precisamente para cinema e a montagem justifica que seja para cinema. Em termos de, digamos que,
composição dos planos Certos também é close-ups são muito evocativos de certas emoções, de momentos quase de transbordar. E de alguns complementaridade. silêncios, muitas Também. vezes, às vezes mais do que quem está a falar, é a montagem para os silêncios que comunicam tanto É como quem não quem, está a falar. para percebermos as reações individuais, e aí a câmara faz um blocking muito interessante, e é tudo bastante bem montado, e é interessante a forma como o realizador, para acrescer alguma tensão, faz ligeiros zooms quase imperceptíveis, mas que ao longo do filme vão fazendo um crescendo interessante. O mise-en-scène é bastante simples, mas não estático, e é importante. Ao longo do filme, as personagens movimentam-se e esses movimentos são significativos. Acho que não há um movimento, seja ou uma permanência na cadeira, que não tenha um significado. E nota-se que está bastante pensado. É um filme que nota-se que levou aqui um contributo intelectual sobre as matérias que nós ainda não estamos a revelar propositadamente, porque o filme também faz um suspense no seu primeiro ato para perceber porque é que estas 4 pessoas estão sentadas na mesa, nesta cave da igreja, a falar, porque é que estão em confronto. E é um suspense que funciona porque alimenta o primeiro ato e constitui uma base sólida para depois passar para o segundo ato, e quando chegamos ao terceiro ato já é o caos emocional, digamos assim. É muito interessante essa progressão. Não acho que Caos e ao mesmo tempo ordem, não é? Porque de caos certa e uma maneira. certa harmonia. Exato. Caos que depois leva a uma certa harmonia que E esse pontua o contraste é filme belíssimo. de uma forma bastante marcante. Mas o que estava a dizer prende-se com o tempo. Portanto, é 1h50 e eu acho que é justificadamente 1h50. Acho que, apesar da temática carregada e da tipologia de filme em termos formais, 1h50 é o tempo certo para contar esta história. Leva o seu tempo, sim, mas proporciona às 4 personagens perspectivas individuais, equilibradas, e essa missão é mais difícil concretizar do que parece. E por isso Sem dúvida eu acho alguma. que devemos de reconhecer esse trabalho. Se há algumas reservas que tenho, dizem respeito mais à segunda metade do filme, em que os ânimos começam a aquecer e a realização sente a necessidade de ser mais mexida literalmente. Portanto, a câmara começa a ter alguns movimentos que distraem mais do que acrescentam. E eu acho que aqui a realização devia ter um punho ligeiramente mais firme, confiar nas prestações dos atores, que são belíssimas, e não intervir tanto tal e qual como fez na primeira metade do filme, onde a câmara era muito mais estática e através de montagem e de enquadramento dos atores contava a sua história. Não era preciso movimentar com a câmara na mão ou dar uns ligeiros tilts, ou seja, alguns abanões, que eu acho que, sinceramente, eu entendo o propósito artístico, que é para dar algum dinamismo ao filme, tendo em conta que a primeira metade é tão estática em termos da câmara, do seu posicionamento, mas não achei necessário e acho que distrai, como disse, mais do que acrescenta. Mas tirando isso, é um filme belíssimo e completo assim a minha primeira intervenção. Passo já a ti a bola, Diogo. Falaremos mais do filme daqui a pouco. Falaremos porque eu, por acaso, só mesmo por acaso, também vou muito em linha do que vocês tiveram aqui a dizer. Penso que o Messi é uma excelente surpresa, no bom sentido. Tem uma carga emocional incrível e moveu-me muito porque utilizei a minha imaginação do início ao fim, no fundo, não é? Portanto, toda esta estratégia do que é o diálogo como sendo a arma principal ou o principal veículo da mensagem,
e quase unicamente o diálogo naquele espaço fechado leva-nos a realmente puxar muito pelos nossos neurónios, e penso que até isso acaba por ser um facilitador do que é o chegar à emoção. Ou eu tenho deparado com isso, e realmente quando nós nos envolvemos de uma certa forma, e isso está relacionado com o termos ou sermos obrigados, o espectador estimulado a imaginar muita coisa, parece que até nos aconchega mais ou torna-nos mais próximo da história do que realmente aquelas personagens viveram ou do que estão a contar. Estava a falar até em off com o Tiago, e eu consigo fazer uma espécie também de balanceamento com outro filme, que é o My Dinner with Andre. Também tocaste no 12 Angry Men, nem me lembrei, mas sim, também é outro bom exemplo, outro excelente exemplo. Mas, portanto, esta ideia de contar uma história e, portanto, o filme não estar a mostrar essa história, mas sim os personagens a contar uma história, ou seja, como se nós estivéssemos numa sala, em família, não é? À mesa, 5 ou 6 pessoas, e simplesmente estivéssemos a contar episódios das nossas vidas, ou a discutir algo, e nós, como espécie de voyeurs, os espectadores, a terem que imaginar todas aquelas histórias e a tentarem absorver ou perceber que emoções é que se passavam naquelas histórias com aquelas pessoas, tudo. Deixa-me Diz, só Tiago. complementar, eu, Sim. num filme onde não há, portanto, flashbacks do que aconteceu, o que é extraordinário do ponto de vista em que nós confiamos naquilo que as personagens nos estão a contar. E eu acho que isso acrescenta uma dinâmica profunda, uma camada bastante profunda ao filme. Sim, é aquilo e pronto. Digamos, é fazer-se muito com pouco. No fundo, penso que é uma das coisas que se retira de Mess, ou que eu retirei. Depois, quanto ao que vocês também disseram, não acrescento muito, porque vocês já tocaram nos pontos fortes principais. Realmente são interpretações belíssimas, que eram dignas até fazendo paralelismo também para o teatro, seriam dignas de uma boa peça de teatro, mas nem é preciso, e esse complemento da câmara, aí é que eu se calhar discordo um bocadinho contigo, Bernardo. Penso que esse maior dinâmico, esses movimentos às vezes até um bocadinho mais bruscos, compreendo, porque com o aquecer das emoções, não é? E depois as pessoas percebendo a história ou percebendo como é que o filme se desenvolve, eu penso que era quase inevitável que isso acontecesse, quanto mais não fosse porque a própria linguagem corporal dos personagens obrigava a isso. Porque tu chegas a uma altura em que simplesmente aqueles personagens não conseguiam estar no mesmo sítio, ou a forma como vai progredindo toda a conversa, toda a discussão, e a forma como isso afeta cada um, peculiarmente, cada um dos personagens, eu penso que seria quase não natural que não acontecesse essas mudanças ou não houvesse essas atitudes, essa necessidade do movimento. Portanto, visto que o filme já se passa 80% basicamente numa sala, penso que era realmente também necessário haver um bocadinho mais de estímulo nesse sentido. Portanto, eu não vi isso como algo propriamente negativo. Também, se calhar, não é assim tão negativo a forma como tu disseste, mas pronto. Uhum. Não sei se consigo considerar o Messi um filme quase perfeito, mas não até por uma personagem específica que eu penso. Compreendo o porquê do contrabalançar para o que viria aí, que é uma personagem que tem alguma relevância, mesmo sendo pouca, no início e no fim, portanto, no início de tudo e no fim de tudo, que é leva as coisas para um lado mais cómico, mas que a mim, sinceramente, rima um bocadinho, mas depois gera só irritação, portanto, era aquele personagem chata. Pronto, acho que aquilo cai ali um bocadinho do céu, se calhar está para Não, eu tentar acredito que não pôr a seja coisa tão para. séria, mas Eu pronto. acredito que seja para dar o pontapé de saída e depois também portanto, fechar percebes, o filme para haver aquela continuidade. Ou É uma talvez personagem acessória. o contraste, ou talvez o contraste do que é aquele tipo de emoções, né? Ou de uma pessoa que, por não estar a ter vivido alguma coisa, algo daquele género, nem ter propriamente noção do que se passou ali. Não, Exatamente, que também é exatamente, bastante também. real. Penso que acrescenta também uma Uhum. camada bastante importante, que é teres Sim. também o outro lado, mesmo que seja breve, mas pronto, o mundo também não é só isto. Há um E, contraste a isto, e se calhar a maioria das pessoas são essa tal personagem e não aquelas 4 que estiveram à mesa. e Felizmente. isso é normal, isso é normal. Felizmente. E outra coisa que é o final do filme, que já lá vamos,
tem que acontecer Oi, porque... oi, Não, oi. o que eu estou a dizer é, Oi. essa personagem é importante para justificar, portanto, Sim, essa sim, sim, camada. sim. Pronto, é só Sim, isso. sim, sim. São introduzidas, têm que ser concluídas. Tem que haver um desfecho a essas Exatamente. personagens para fazer alguma lógica narrativa. Exato. Ok. Portanto, e quando eu falo acessório, eu não estou a retirar valor, simplesmente tem que estar lá. Essa personagem tem que Exato, estar lá. exato. Pura e Sim, simplesmente. Bem, acho que era o melhor é mesmo passarmos às notas e eu finalizo mesmo só e dizendo também a minha nota que o poder da argumentação deste filme para mim é quase tudo, são diálogos intensos, são diálogos ricos e como o Bernardo tocou nesse aspecto, é um tipo de filme que opta por um caminho onde poderia ser relativamente fácil uma pessoa aborrecer-se a certa altura, mas isso não acontece. Eu penso que isso é um grande mérito. Portanto, aqui o poder da oralidade, ou, como eu disse no início da minha intervenção, o fazer muito com pouco, penso que aqui cai que nem uma luva. E para mim isso é algo genial. Isto é sétima arte no seu melhor. E portanto, Minimalista. sim, mas não minimalista nas emoções ou Exatamente, que é na o que, a viagem que é o que importa. a viagem que eu tive com isto, Uhum. que é isso que eu retiro maioritariamente, para mim diz tudo. Se calhar, volto a dizer, não sei se perfeito, mas também um bocado, indo ao encontro também do que tu disseste, do que é o papel da crítica ou dos críticos, ou do que nós procuramos aqui também com o Barreto, com o nosso projeto e também com os próprios podcasts, o dar um espaço a filmes que se calhar não sairão tão brevemente ou não estarão disponíveis tão brevemente nas salas de cinema pelo menos e que possam passar ao lado de muita gente, eu penso que isto também é importante e valorizar realmente, na mesma medida que valorizamos outras grandes produções, estes filmes também, como o Messi, e daí termino mesmo dizendo que o Messi merece 4 estrelas e dou 4 estrelas ao Messi com muito gosto e portanto, meus caros, agora é a vossa vez de darem as vossas avaliações. Começo por ti, Tiago. Ok. Eu também vou dar 4 estrelas. Confesso que não são propriamente 4 estrelas imediatas. Não estou com isto a dizer que isso retira força às minhas 4 estrelas, porque não retira. No entanto, acho que o filme não tem mesmo falhas. E conseguir juntar isso a interpretações belíssimas, a um argumento belíssimo, a uma experiência cinematográfica de um nível elevado, e um final que, na minha opinião, o final é sempre a cereja no topo do bolo do filme. É sempre aquele, na minha opinião, é sempre aquele, portanto, aquele teste para o filme dar aquele salto. E acho que consegue. Portanto, sim, também dou as 4 estrelas porque de facto tem tudo. Tem tudo de bom. Portanto, é um bocadinho por aí. Muito bem. Bernardo, eu se pudesse adivinhar, acho que acertava. Então diz lá, qual vai ser a minha nota? A nota do Bernardo são 3 estrelas e meia. É verdade. A minha nota é 3 estrelas e meia. É um 4, para nós é um 4 com a estrelas e meia. Bernardo é... Não é, não apenas pela questão da distração do movimento da câmara, mas também porque acho que, por exemplo, em comparação com um filme de 4 estrelas, que Como é o 12 Angry Men. como o 12 Angry Men, acho que lhe falta uma dimensão de semiótica que o 12 Angry Men consegue em pleno através do calor, através da diversidade de ângulos da câmara que comunicam sempre alguma coisa e também pela diversidade de perspectivas e pela forma como o filme está genialmente escrito de uma ponta à outra para nos levar numa jornada que quase que leva a ver o filme de novo logo que termina. O Mess, em termos de semiótica, É muito e quando straightforward. eu digo Muito mais. semiótica, refiro-me à comunicação e simbologia que utiliza para contar a sua história. Portanto, não é tão denso É preto nessa no branco. perspectiva, é preto, é cinzento emocionalmente
mas em termos de comunicação cinematográfica, acho que podia ser mais rico, ainda que seja bastante bom. Quer dizer, That's a estamos good aqui a point. falar É um bom da ponto. sétima arte num nível muitíssimo elevado. O 12 Angry Men tem um mistério, uma carga de mistério que este não tem, pelo próprio motivo até do que se está a discutir. Motivo narrativo, certo, que já lá vamos falar assim em spoiler. No entanto, dito isto, continuo a achar que é um filme que nos leva numa jornada muito humana, muito terapêutica, que nos leva potencialmente a um sentimento muito cristão, que é o do perdão. Mas mais do que cristão, e também é simbólico porque estamos numa igreja e, portanto, carrega essa cruz mesmo que haja personagens que não são religiosas. O perdão é não só um valor religioso, mas também principalmente humano. E pronto, insisto nesta palavra que o Tiago também tinha referido, acaba por ser, acima de tudo, apesar do local onde eles se encontram, é sobretudo um filme humano e é um filme que lida com temas muito sensíveis, muito difíceis, mas que ainda assim não é um filme derrotista. Não é aquele filme que nós dizemos a sinopse e as pessoas, ei pá, não vou ver isso. É por exemplo o Manchester by the Sea. E pá, não vou ver isso. Opá, é sofrimento desnecessário. Tenho muitos problemas já acontecendo na minha vida. Este filme tem um poder quase que curandeiro, porque leva-nos por jornadas, por uma jornada emocional com pontos baixos, pontos altos, pontos baixos, pontos altos, e isso no final acaba por ser bastante comovente e terapêutico, que é a forma como eu comecei a intervenção e termino. Portanto, 3,5 estrelas, muito sólidas. Sim. Terapêutico no sentido de ser algo bastante contemporâneo, não é? O Manchester by the Sea, se focar num problema muito fechado, não é? De um problema de uma pessoa ou de uma família, enquanto Ótimo que isto filme, é algo... também. Sim, sem dúvida. Abre isto uma é algo discussão bem maior. na América isto que é algo bem maior. Custa muito aos americanos. Já lá vamos. Essa discussão está aberta há muitos anos. Exato, está aberta, mas custa muito. Claro. Eu, por exemplo, posso citar um documentário. Custa muito. Sim. Custa muita massa. Custa muito. Massa e psicologicamente. E vidas. Eu daqui a pouco cito um documentário que também ilustra muito bem o tema. Muito bem. Eu diria que este podcast está rico em semiótica e assim sendo, penso que não resta mais nada do que se não passarmos realmente a falar ou a revelar, não é? A levantar o pano e dar as nossas recomendações. Já não estou a brincar, ainda falta os spoilers. Sim, mais 10, 15 minutinhos máximo. Agora com spoilers, sim, se calhar discutir mais abertamente outros aspectos muito importantes. Revela-se muito rapidamente, são dois casais que perderam os seus filhos num tiroteio, em que basicamente um dos casais, o seu filho morreu, e o outro casal, o seu filho, era basicamente o assassino. Bem, quando eu percebi isto, pelo menos para mim foi... Não é ser um choque, mas realmente achei que isto podia dar numa excelente troca de argumentos entre estas 4 pessoas, porque isto é, em primeiro lugar, cada uma tinha uma forma muito peculiar de ver as coisas, portanto, mesmo sendo em casais, mesmo dentro dos casais, as nossas personagens tinham formas um bocado distintas ou discordavam até de certas coisas entre eles, o que é interessante, não é? Porque o teres um filho, pronto, nós não somos pais ainda, mas o ter um filho ou um pai ou uma mãe, a forma como o veem também é sempre diferente entre eles, e portanto isto abre aqui imensas portas, é uma das principais valências daqui do MES, é muitas portas abertas, e eu realmente fiquei muito curioso com o que podia sair daqui, ou desta chuva de emoções que podia sair daqui, e levou-me a repensar de novo realmente neste lado político que é sempre puxado à baila das armas nos Estados Unidos, porque são esse tipo de acontecimentos, infelizmente, continuam a passar nos nossos telejornais, mesmo que sejam só de vez em quando passam, e se calhar há coisas que nem nos chegam cá que acontecem,
também num universo de vários milhões, não é? Como são os americanos. Mas aqui numa situação peculiar, eu penso que o Messi consegue transbordar isto para uma discussão bastante maior. Portanto, não só o problema destes dois casais, mas algo bem maior. Vocês também tiveram essa percepção? Acham que o Messi, por exemplo, poderia ser até politicamente um bocado mais forte, ou a forma como puxa por esta situação específica e como tudo é descrito, né? Porque depois ao longo da discussão é-nos apresentada, digamos, quase como um relatório do crime. Pensam que isso foi suficiente, ou poderia o Messi realmente ser um bocadinho ainda mais duro com as políticas das armas norte-americanas? É assim, eu gosto que o Messi não seja um filme acima de tudo político. Eu gosto disso, gosto que seja, portanto, uma ponte para algo mais, que é acima de tudo as emoções dos nossos personagens, o sofrimento inerente a toda a história, e que seja isso a comandar o filme, não propriamente a questão política, que lá está, tem que ser tocada, Está mas inerente. que, exato, está inerente, mas não deve ser o principal, obviamente. Obviamente tem que se tocar, tem que se levantar algumas questões relativamente a isso, fazer portanto, o espectador refletir, mas acima de tudo que seja um filme para o espectador crescer humanamente. E é por isso que eu valorizo tanto este filme, porque além de nós termos a questão da dor e do sofrimento, temos também imensa empatia e harmonia num lado mais adiantado do filme, tal como o Bernardo referiu e bem. Perdão. E obviamente que, obviamente não, na minha opinião, o filme consegue fazê-lo de uma forma extremamente coesa. Ou seja, toda a dinâmica, todos os timings emocionais das nossas personagens, repito, das 4 personagens, são extremamente justificados no ecrã e não vemos nenhuma delas a ter uma reação que não esteja condizente com portanto, a essência do debate, das suas emoções, daquilo que está a ser transposto. Além de que o protagonismo, além de obviamente estes dois aqui, que estão no meu fundo, terem obviamente, eu não gosto de comparar dores, nem acho que faça sentido, mas obviamente estes dois pais têm um sofrimento muito maior do que os outros dois, porque lá está, eu não quero entrar por aí, mas É interessante porque isso é diferente. era uma das questões na própria discussão entre eles, os Sim, 4. A minha dor é maior que a tua. Essa comparação, sim. lá está. E vocês isso, deviam de se sentir pior do que nós. sim, Apesar de ser uma desgraça. E há uma frase muito gira, e desculpa, Tiago, sim. de estar a interromper. Não, É aquela de que as personagens do Richard e da Linda, acho que até é a frase do Richard, que diz que vocês fazem luto pelos 11, ou melhor, pelos 10, nós fazemos luto pelos verdade, 11. verdade. Porque há toda aquela questão de que nas cerimónias de despedida e de memória insistem em não incluir o filho deles por ter sido o principal causador da catástrofe. Sim, lá está. E quando eu digo isto, mais uma vez, eu não gosto muito de comparadores e se o fiz, pronto, nem é E esse acho o que o objetivo do filme filme. até insiste a que isso Exato. não se faça. Não é o objetivo do filme, mas numa primeira fase nós percebemos que este encontro, então vamos imortalizar as coisas. Este encontro é mais importante para estes dois, e, pelo menos inicialmente, Para o Jay e para a Gale. Sim, para o um Isaac closure, Plimpton. para haver um closure, é mais importante para estes dois do que propriamente o que depois se veio a revelar que foi extremamente importante para os 4. E lá está, o que eu quero dizer é que o filme é extremamente maduro na mensagem que transmite ao revelar que de facto estes dois pais perderam um filho que foi assassinado por outro, o filho do outro casal, mas este casal tem que lidar com a dor, portanto, de ter criado um filho com tendências de assassino e lá está, eles levam consigo uma dor profunda e questionamento de onde é que eu falhei e até que ponto é que isso não é mais destrutivo do que propriamente a dor deste casal. Da simples perda de um filho. Exato, e lá está, eu quis não foi o melhor uso de linguagem, mas acho que agora já ficou mais imortalizado o que eu quis dizer.
E o trabalho que o filme faz neste aspecto é espetacular. Espetacular em termos de, portanto, na qualidade que o faz e em ser tão maduro e significativo. E é por isso que eu acho que o filme tem tudo na medida certa nesse aspecto. Muito bem. Político e não só, e humano. Se me permitem salientar aqui a última cena, ou a penúltima, digamos assim, aquela cena que já era imprevisível, que foi quando a Linda retoma à igreja para contar aquela história. Eu não tinha chorado até esse ponto. Pois. E estava a desvalorizar um pouco o filme por não me comover, apesar de todo o esforço que estava a fazer para o fazer. Esforço entre aspas, não é? Sim, esforço no sentido em que o filme consegue envolver-nos na teia das suas emoções. E eu estava plenamente envolvido, mas ainda não me tinha comovido. E aquilo que pode ser considerado um tropeço narrativo, que é, ok, temos um closure e agora vamos dar outro closure, Podia vamos perfeitamente correr mastigar mais muito a mal. audiência. Quer dizer, alguém que já foi ao limite, levar depois com aquele discurso, pode ser overwhelming, pode ser, portanto, pode sobrecarregar o filme de uma forma desnecessária. Para mim, foi a cereja no topo do bolo. Para mim, é o que faz o filme resultar ainda melhor, porque também se notava na personagem da Linda que ela queria dizer alguma coisa e se ia embora, e até antes, como a personagem da Gale não pergunta se ela quer contar alguma história do filho, ela mantém-se em silêncio, mas ali não resiste. E acho que é um fator surpreendente, é um fator que desequilibra o espectador quando ele pensa que o filme já tinha dado o gás todo. E deixa-me só complementar, Bernardo, portanto, só para complementar um bocadinho o que estava a dizer, e é curioso e é extremamente bem justificado, na minha opinião, o que diz e concordo em pleno, porque a Linda, não é? A personagem que nota-se que é, portanto, dos 4, pronto, mas das 2 mulheres, a mais emocional, a mais facilmente que parte para um lado emotivo do que propriamente a da mãe do rapaz que foi assassinado. Relembro-me só o nome, se estiverem aí, por favor. A Gale. Sim, a Gale. A Gale, que é um bocadinho mais fria, mas também, obviamente, em certos momentos, obviamente com toda a dor e assim, mas percebes o que eu quero dizer? O perdão, ela que pede o primeiro, ela que diz que está ok com a família, em perdoar, apesar daquilo que aconteceu. E esse passo é de uma tremenda coragem que só podia acontecer no final do filme, quando de facto eles passaram por aquela trajetória de emoções toda. Última intervenção sobre o filme da minha parte, dizer que a personagem interpretada pelo Reed Birney, o Richard, portanto o esposo do casal cujo filho era assassino, tem um papel mais laid back, mais descontraído, mais estoico, e acho que é fundamental para equilibrar. Acho que ele funciona aqui como uma âncora, porque cria uma diversidade de personalidades muito bem que dito, fazia falta ao filme. Se fossem, digamos que 4 galinhas ou digamos 2 galinhas e 2 galos, um tinha uma crista maior e o outro, pronto. Sim, e o filme poderia tornar-se menos dinâmico em termos de emoções e mais aborrecido em consequência, uma vez que ele depende tanto dessa perspectiva. Pronto, e dizer que o filme, como tu disseste, Diogo, no início, evoca de forma muito vívida as imagens, e é muito criativo nos diálogos, de modo a que nós consigamos pintar o filme que o realizador quer que nós vejamos para lá das 4 paredes da igreja, daquela sala. Obriga-nos a isso. Obriga-nos a isso, e esse exercício é bastante estimulante. Pronto, é o que eu tenho a dizer sobre o Messi. Sim,
Sim, e acho que já sabemos o suficiente para estimular também as pessoas do outro lado a verem o filme. Deixa-me só dizer Ah, uma coisa, Diogo, por diz, favor. diz. Vai para Uh, subscrever o canal. Últimas intervenções. Subscrevam o canal, malta. É muito breve. É só mesmo para dizer que, relativamente a isso que disseste, Bernardo, também achei interessante, porque portanto, há um diálogo antes deles entrarem na igreja, quando eles estão no carro, e ela diz que não está pronta para alguma coisa, e depois vimos a descobrir que é para perdoá-los. Eu acho que esse complemento ou seja, essa cena Uhum. é amplamente justificada com, portanto, o desenrolar do filme, e acho que é ótimo. É ótima a forma como o filme consegue fazer portanto, essa transposição. Sim, Diog, acabando também, realço muito que eu já o queria fazer, mas o Bernardo adentrou-se um bocado, sim, o papel do Richard. Penso que é por ser muito importante porque é uma espécie de capitão barra líder que nos consegue ter alguma sensatez e contar a história como deve de ser. Ou, portanto, nós não chega só a sermos levados para as emoções, nós também queremos realmente saber mais sobre a história do que aconteceu, os detalhes, mas que isso nos seja contado por um bom narrador. E eu penso que o Richard consegue ser precisamente isso, um bom narrador, uma pessoa com os pés bem assentos na terra e que mantém sempre esse tal low profile, ou parece que é sempre dos quatro a personagem que está sempre um bocadinho mais afastada sobre tudo o que se passou, ou um bocado fazendo aquele papel do advogado que, ok, eu vou deixar as minhas emoções de lado e vou tratar isto tudo consoante o que é melhor para mim ou para mim e para a minha mulher, a nível legal, o que é que nós podemos ou não fazer, porque se tu reparares até ele maioritariamente dizia as ações que tomavam ou deixavam de tomar, porque aquilo já tinha um passado no que foi a polémica instaurada depois do homicídio, que tem a ver com a questão legal, em que ele era sempre, digamos, o líder, ou era quem justificava o porquê de terem agido de uma certa forma ou outra, e pronto, já se tinha percebido que eles tinham um passado no que era a troca de cartas e tudo. Agora, realmente, isto é algo que as pessoas têm que ver, porque não chega a estarmos a debater muito mais, ou já tocamos nos aspectos mais positivos e, se calhar, nos menos positivos, mas no geral é um exercício muito bem feito e, sinceramente, da minha parte também finalizo dizendo que fazem falta mais filmes deste género. Não é fácil fazê-los bem, mas penso que se calhar de vez em quando poderíamos dar mais, ou certos realizadores poderiam arriscar mais um bocado, ou se o fizerem e não tivermos a dar conta disso, cá estamos nós para tentar descobrir e partilhar com todos vocês, e até mesmo nós temos uma experiência como esta, ou diferente, mas igualmente proveitosa, dentro da sétima arte. E assim sendo, falando de coisas boas, passamos aqui para as 3 recomendações. Antes, dizendo obviamente que sabem onde nos encontrar, desde o YouTube ao iTunes, desde o Google Podcast ao Anchor. Para mais coisas, volto a dizer, subscrevam o canal, porque assim estou sempre a par. E já sabem, o grande Barrete continua vivo aí em grande, sempre em grandes barretadas, no bom sentido da palavra. E pronto, recomendações, coisas boas. Começo por ti desta vez, Bernardo. O que é que tens para nos recomendar? Ok, queria apenas citar o documentário que falei e que Muito acabei bem. por não conseguir falar naquela parte, que é o Bowling for Columbine, do Michael Moore. Exatamente. Temos um artigo sobre isso no Barrete. Portanto, vão consultar, porque Fiz isso para a faculdade na retrata... altura e foi muito prazeroso e é muito completo nesse aspecto. Muito bem. Uma Sim, ponte muito boa para o Messi. Exato. Retrata precisamente problema de armas dos Estados Unidos, em particular num caso em Columbine, que aconteceu numa escola e que eu deixo para vocês descobrirem. Chama-se Bowling for Columbine, Michael Moore, de 2002. Porém, não é essa a minha recomendação. A minha recomendação, muito brevemente, é de um thriller negro chamado Martha, Marcy, May, Marlene. E sim, é este o nome todo. E é realizado... É melhor do que o título do filme do Borat. Por isso. Sim. Martha, Marcy, May, Marlene. É um filme de 2011, realizado pelo Sean Durkin. É o primeiro filme, longa-metragem, quero dizer, do realizador. E é onde a Elizabeth Olsen, a atriz, tem o seu papel revelação. E é, na essência, um filme sobre brainwashing, sobre lavagem cerebral,
um filme sobre gestão de cultos e um filme sobre stress pós-traumático, todo empacotado num filme de suspense que tem traços de terror bastante carregados na medida em que consegue elaborar muito bem uma protagonista que está claramente perturbada e que, ao contrário do que acontece no Mass, nós aqui temos os flashbacks do que aconteceu à protagonista. E acho que é uma revelação muito boa. Aqui um filme independente que está um pouco perdido nos meandros do tempo, mas que eu aqui queria recuperá-lo. Martha Marcy May Marlene, para verem a Elizabeth Olsen na sua performance revelação. Muito bem. E tu, Tiago? Eu já sei o que é, mas... Olha, vou recomendar um filme que foi equilibrado. A par com o que analisámos hoje, uma surpresa extraordinária. Falo de El Buen Patrón, em português, O Bom Patrão. Tens muito spoiler, que eu ainda não vi. Ok, tranquilo. Que é um filme extraordinário do início ao fim, na minha opinião. Dando aqui uma breve sinopse. Basicamente, Básculas Branco, que é uma empresa espanhola de produção de balanças industriais, aguarda a iminente visita do Comitê de Trabalho, que tem no seu destino, nas suas mãos, saber se a empresa merece ou não um prémio de excelência empresarial local. E para isso, tudo tem que estar em perfeito equilíbrio quando o dia chegar. E nesse sentido, trabalhando quase em contrarrelógio, o proprietário da empresa, o Blanco, interpretado pelo magnífico Javier Bardem, faz tudo para abordar e resolver os problemas com os seus funcionários, cruzando todas as linhas imaginárias durante o processo. E o que é que este filme tem de tão especial para eu recomendar? Em primeiro lugar, estamos perante uma comédia, mas é uma comédia que é muito mais do que uma mera comédia, porque consegue ter drama, consegue ter sentimentalismo, consegue ser também, de certa forma, um thriller em determinados momentos, consegue ter um mistério também em volta, consegue ter imensa graça, obviamente, também, e é um filme extremamente completo e, na minha opinião, é, obviamente, um forte candidato a melhor filme internacional, pelo menos dos que eu já vi até agora, e para os Oscars. E, obviamente, percebo, de certa forma, porque é que, portanto, o Espanha tinha dois filmes fortes para escolher e optou por El Buen Patrón em vez do Madres Paralelas. E percebo porque é que optou, porque de facto é um filme que tem uma marca muito própria, muito distintiva, e além de ser extremamente metafórico, porque há aqui obviamente a questão das balanças, do equilíbrio, e do início ao fim, essa metáfora do equilíbrio está extremamente bem expressa cinematograficamente, além de termos uma interpretação extraordinária do Javier Bardem. Chegaste a ver o Madres Paralelas? Não, era o que eu ia dizer, ainda não vi. Estou só a dizer que percebo isoladamente o porquê da escolha deste filme, que na minha opinião é excelente. É por isso que eu estou a dizer. O Diogo se calhar discorda, mas é para outro podcast. Discordo, mas É para não, imagina, eu estou a dizer... Mas boa recomendação. Sim, eu estou a dizer que percebo, no sentido em que são dois filmes muito fortes e eu ainda não vi o outro, mas percebo o porquê da escolha deste. É porque... forte. Não, este. Presumes? Sim, o Matos Paralelas, sim. Mas eu confio no Diogo, por isso. Eu confio. E no Almodóvar. Exatamente. E esse é que é de confiar, mais do que no Diogo. Agora, chegando a minha vez, meus caros, a terceira recomendação de hoje, um filme de 140 minutos, ou de quase mesmo 150, Ilusões Perdidas. E se estão a pensar na obra literária de Honoré de Balzac, é isso mesmo. É a adaptação cinematográfica, não a 100%, mas
A grande base é a mesma obra de Balzac, aqui realizada e adaptada pelo Javier Giannoli. Giannoli. Não, penso que ele não é italiano, mas Xavier Giannoli. Tinha que ver aqui por acaso. Por acaso é se ela francês. É francês. Pois, exatamente, Olha. ela é francesa, exatamente. É Opa. uma produção francesa, pelo menos, sim, poderia não ser, mas é. Vamos cortar esta parte. Não, em francês nem saberia dizer muito bem, portanto o dialeto não é para mim, mas pronto. E é um realizador, ou pelo menos dito este nome como o disse, o que eu peço é que realmente as pessoas deem uma oportunidade a este filme e até se calhar tenham atenção a próximos projetos do Xavier, porque este Ilusões Perdidas penso que está magnífico em vários sentidos, principalmente assim de repente a nível de caracterização, a nível do que é a densidade de personagem, tudo o que é o trabalho em espaços, a forma como é retratada toda a época oitocentista, principalmente em Paris, mas na França em geral, um grande retrato da sociedade, Ilusões Perdidas, a obra literária faz parte de uma grande novela, uma grande mesmo série, basado série, se calhar aqui é algo não se deve adaptar tão bem à literatura, que se chama Comédia Humana, do Honoré de Balzac. E comédia humana porque, basicamente, Balzac olhava, digamos, com outros olhos para tudo o que se passava na sociedade, quer seja a nível tal semiótica, a nível de comportamento, a nível de regras, a nível de pureza, o que era o amor, o que é o respeito, o real valor das nossas ações, o que fazíamos, porque é que fazíamos, como fazíamos, para quem fazíamos. E aqui o tema do amor a estar bastante presente. Ilusões Perdidas, porque segundo a sinopse deste filme, o nosso jovem Lucien Chardot, que é o nome do pai, portanto ele também tem outro nome que é o Lucien de Rubempré, que era o nome da mãe, que era este o nome que ele queria usar por estar ligado a uma certa realeza ou uma certa burguesia na altura, portanto já com mais poder, e assim ter mais respeito nas altas sociedades ou até ascender a um título. Sempre foi este o objetivo de Lucien. Isto aqui, com muito amor à mistura, Ilusões Perdidas acaba por completar-se de várias formas, porque também os interesses por trás disso, portanto toda uma economia por trás deste mundo, e isto tudo junto, não vou falar mais porque senão realmente é fácil estar a falar de várias camadas deste filme. O Ilusões Perdidas consegue-nos retroceder 800 anos, 800, não, 200, mas nos chegam a 200, portanto 150, 160 anos, e retratar-nos de uma forma exemplar, imageticamente perfeita, a meu ver, mesmo a nível de trabalho de câmara também está muito bom. Penso que o Ilusões Perdidas retrata muito bem isso tudo, portanto é um filme que são 2 horas e meia que podem assustar, mas não assustam porque é muito estimulante, um bocado uma arte como tem o Messi de outra forma, mas aqui o Ilusões Perdidas dá-nos realmente as imagens para nós sentirmos esse estímulo, e portanto bastante completo, portanto bastante denso, se calhar é a palavra mais correta para utilizar aqui, é um filme bastante denso, mas denso com qualidade, com estudo, um filme que vê-se que foi estudado, e com bastante sensatez, pureza e bastante drama, digamos assim. Portanto, diria, à minha maneira, ou como eu gosto também de me expressar aqui muito no podcast, com todos os ingredientes. Portanto, é uma excelente Tem receita. a massa, né? Exatamente, também com massa. É uma excelente receita e pronto, assim, totalizando 4 recomendações, porque este mess é sem dúvida um prato bastante apetecível, como 5 podemos neste caso, não é? concluir, ou 5, também com um documentário muito importante que o Bernardo faz aqui a ponte, Bowling for Columbine, sem dúvida também, Bernardo. Mini recomendação, vamos por aqui. Sim. Vamos considerar, porque é importante também O que depois de ter vamos ouvido citando isso. ao longo do podcast, por norma, são referências que Sim, podem, a É menos relevante. que sejam filmes, que sejam comparações para Sim, mas dizer o contrário. Pronto, mas, penso ser o bastante. pessoal está atento, Diogo. O pessoal está atento. Esperemos que sim, não é? Pelo menos nós tentamos para que estejam, não é? Pronto, e assim sendo, meus caros amigos, acabamos mais um podcast. Oh, Mais que isto, para a semana, veremos. Estejam atentos ao site www.barreto.com e
Qualquer coisa, caixinha de comentários, se quiserem sugerir alguma coisa, estejam à vontade, falem connosco. Estamos 100% disponíveis. Eu vou aqui falar com estes dois a ver se eles têm recomendação, que eles estão a olhar muito para mim. Estás num Não há ponto distância de tenso. segurança aqui. Tu estás Mas num pronto. ponto muito tenso. Muito bem. Malta, Mas bem, muito obrigado. Até à próxima. até à próxima, pessoal. Fiquem bem.